Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia demonstrado amor. Ele é santo, 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 santo és, Senhor, santo, santo, santo és, Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas, tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer, tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Santo, Ele é santo, 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 santo és, Senhor, santo, santo és, Senhor. Ó Pai, agradecido a Deus pelas nossas programações, pela boa fidelidade da igreja. Sabemos que o Senhor tem nos sustentado a cada dia, cada manhã, cada momento que aqui estamos, e nos ajuda na exposição da palavra, Deus, na fidelidade dela, a mantermos, ó Deus, firmeza no Senhor. Agradecidos somos e oramos pelas programações que estão à frente. O Senhor seja glorificado por meio delas. Oramos em nome de Jesus. Amém. As crianças, então, podem dirigir-se à sua classe com os professores, professoras. E nós, obrigado, irmão Luiz, pelo louvor, Caleb. E nós vamos ficar aqui com o estudo do livro de Filipenses. Vamos à carta de Paulo. Vamos abrir a Bíblia e mantê-la aberta, tá bom? Porque estamos estudando o livro de Filipenses de forma expositiva, capítulo 1, versículos 27 a 30. Carta de Paulo aos Filipenses. Samília. Carta de Paulo aos Filipenses. Temos estudado o livro de forma expositiva e hoje estamos no versículo 27 a 30. Hoje iremos concluir o capítulo 1, mas vamos relembrar que a carta de Paulo aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria. E temos aprendido muitas lições dentro dessa carta. É uma carta pequena, com apenas 4 capítulos, mas que nos deixa assim constrangidos pelo teor de alegria, de regozijo, em contraste com as dificuldades que estava sofrendo o apóstolo Paulo. E sabemos que é uma carta que ela ecoa da masmorra, de uma prisão, pois Paulo estava em cadeias. Mas é muito intrigante e motivador como ele lida com as adversidades, pois o Paulo, reconhece que as suas cadeias estavam sendo motivo da expansão do evangelho. Em vez dele estar triste, com o entendimento ali encolhido, na mesmice, não. O apóstolo Paulo estava
revigorado e encorajando os irmãos e dizendo: olha, as minhas cadeias têm sido motivo para que então o evangelho venha a progredir. E também alguns irmãos estão falando com mais desassombro, com mais ousadia, o evangelho. O evangelho está avançando, apesar de eu estar preso, mas o evangelho não, ele tem avançado. Então vimos no versículo 12, no estudo anterior, que Paulo encoraja os irmãos, ele enxerga de forma diferente, ele tem uma percepção maravilhosa sobre a soberania de Deus, e é sobre essa percepção que ele quer trazer para os irmãos de Filipe, e é claro, se estendendo para nós. Então temos aprendido lições de como vivermos diante das aflições que sobrevêm à nossa vida, entendendo que o Senhor é soberano até nas dificuldades, e que diante dessas realidades devemos nos alegrar, nos regozijarmos, pois Ele está no controle absoluto de todas as coisas. Esses dias, um irmão me procurou e agradecendo pessoalmente o que tem aprendido e tem visto na prática Deus agindo na vida dele, mesmo em meio às aflições que me relatou, mas tem entendido que Deus está no controle absoluto de todas as coisas e que Deus pode ser glorificado e deve ser glorificado em meio às nossas dificuldades, em meio às nossas privações. Ele deve ser glorificado no sentido de que podemos confiar nele em toda e qualquer circunstâncias e ver o agir dele de forma maravilhosa e nos alegrarmos, não pela situação em si, porque ninguém se alegra com a dor, ninguém se alegra em si com uma perda, com uma calúnia, com a falta de finanças ou com uma doença terminal que bateu em sua porta, ou com a ansiedade, mas nós nos alegramos no Deus que está presente e confiamos na sua soberania. Aí onde encontramos razão para nos alegrarmos, não em nós, mas no que Ele pode fazer e tem feito por nós no sustentado. Hoje nós veremos o desafio de como vivermos de modo digno do Evangelho, apesar dos pesares. Como devemos proceder de forma digna diante do Evangelho que nos salvou, apesar dos pesares. Então o tema do estudo de hoje pela manhã é vivendo de modo digno do Evangelho. Vamos ler? Filipenses 1, 27 a 30. Filipenses capítulo 1, 27 a 30. Filipenses capítulo 1, versículo 27, diz assim: mantenham suas Bíblias abertas. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ou ver-vos, estando ausente, ou ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedido a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis o que é meu. Vamos ler juntos a primeira parte do versículo 27, até o nome Cristo, tá bem? Juntos? Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Como vivermos de modo digno do Evangelho? Essa é a pergunta diante desse texto aqui. A palavra, vamos iniciar com essa palavra que diz viver acima de tudo, por modo digno do Evangelho. Essa expressão aqui, viver, que o apóstolo Paulo usa, ela é muito interessante porque ela é uma palavra rara. E quando nós temos uma palavra rara na Bíblia, no Novo Testamento, é necessário nós darmos uma certa atenção a ela aqui.
porque nós encontramos a palavra vivei. Mas em outras traduções nós vamos encontrar a palavra como cidadania ou cidadão. A proposta é que nós devemos viver como cidadãos dos céus. A palavra viver aqui vem da raiz polis. E polis tanto dá a ideia de cidadania como dá a ideia de política. Mas não essa política do sistema do mundo, mas a política é a ideia que rege a cidadania de um país, e nesse caso nós somos cidadãos dos céus. Então a proposta aqui é que nós devemos vivermos, nos comportarmos como cidadãos dos céus. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho. Nós temos uma política cristã a vivermos, nós temos um padrão a ser vivido como cidadãos dos céus, do reino de Deus, do reino dos céus. E essa política de vida, essa regra de vida, essa regra de conduta de nós que somos cidadãos dos céus, ela é exposta para que nós venhamos viver como cidadãos dos céus. E para isso eu quero trazer mais para perto para você entender melhor o que significa essa expressão grega aqui, polis, que aqui é colocada como vivei de modo digno. A cidade dos céus, irmãos, a pátria celestial, ela tem alguns padrões. E esses padrões, eles vieram até nós por meio das Escrituras. E esses padrões de Deus devem ser vividos para que venhamos dar testemunhos que nós não somos daqui. Nós somos de uma pátria superior. Nós não somos desse reino, apesar de que vivemos aqui, com as nossas lutas, dificuldades, regidos pela política que a cidadania desse país impõe. Porém, as regras de política não devem sobrepor os valores que a pátria celestial impõe para nós aqui. E é interessante, meus irmãos, que a cidadania, ela é algo muito marcante na vida de cada pessoa aqui. E eu posso lhe falar isso com muita propriedade, né? Com muita propriedade, porque eu sou de outro estado. Eu sou lá do estado de Alagoas, fui criado em Sergipe. Então lá tem a sua particularidade de personalidade, de cultura. E isso é muito marcante, porque vindo daquela região ali para o nosso meio aqui, você vai logo o quê? Você vai logo perceber. Você percebe quando alguém é da região ali do sul, né, para cá, e ele chega aqui até nós. Você logo percebe se ele é lá da pontinha do sul, se ele é ali de São Paulo, se ele é de Minas Gerais. E a pergunta é por quê? Porque cada cidadão tem o seu modo de falar, tem o seu modo de agir, tem o seu modo de se vestir, e muitas dessas personalidades de cultura, de tradição, né, nós estranhamos, mas cada um tem a sua personalidade. O cidadão da região aqui do Nordeste, ele é bem diferente lá do Sul. E cada um tem as suas particularidades. Quando eu cheguei aqui nessa região do litoral, né, no final do Ceará, as pessoas mantêm o ti e o di, com ênfase. Dinheiro, din-din, não é isso? Tio, tia, esse T assim bem forte. Mas saindo dessa região aqui, e vamos voltar para cá, na região da praia, né, litoral, Fortaleza já perdeu esse ti e esse di, né? Inclusive eu perdi mesmo, depois daí de vários anos eu perdi esse tio, né, esse T forte. E aqui nós pronunciamos como é dinheiro, né, é din-din, né? Esse ti ele é amaciado.
Então nós conhecemos quando alguém vem daquela região, está aqui entre nós, nós conhecemos. Conhecemos quando alguém vem lá do sul, quando alguém vem de São Paulo, quando alguém vem de Santa Catarina e outros estados, porque cada cidadania mantém a sua cultura, a sua linguagem. E as suas comidas também, tá bom? As suas comidas. Não estranho o que eu vou dizer, pessoal. A farinha que nós comemos aqui, né? É só aqui mesmo, viu? Essa farinha que nós comemos aqui, ela só existe aqui, pessoal. Você vai para outro local, não tem. E você não vai gostar da farinha, da farinha lá de baixo, não, tá bom? Você vai achar que é mucilon. Achou a farinha? Cadê a farinha? Parece um mucilon. Então, a farinha, ela vai mudando, as comidas vão mudando. Porque cada cidadão tem a sua particularidade. E a farinha de lá é boa e aqui é boa também. Tá bem? Mas cada um com o seu costume, com a sua tradição. Ah, pastor, eu fui lá para baixo, e aí eu pedi uma cajuína, o pessoal acharam graça de mim. Com certeza, gente, não existe cajuína por aí não, só existe aonde? Só existe aqui. É só o Rogério que faz, em mais nenhum canto do mundo, viu? Só existe aqui. E é claro, boa parte do Ceará. E por que eu trouxe essa ilustração? Porque nós temos uma cidadania que vai além da cidadania terrena. Nós temos uma identidade que deve sobrepor a identidade do seu estado, do nosso país. Nós temos um modo de falar que deve sobrepor a linguagem que o mundo tem. O cidadão do céu, ele deve viver os padrões que Deus colocou aqui para nós, por meio da sua palavra. E o apóstolo Paulo está mencionando isso, porque ele era um cidadão que tinha o quê? Ele tinha o quê? Ele tinha dupla cidadania, certo? Então o apóstolo Paulo é interessante isso. Mas ele não usou da sua cidadania para então se sobrepor sobre o evangelho, muito pelo contrário, ele colocou lá abaixo. Depois nós vamos ver isso com ênfase, ele dizendo bem assim, olha, eu sou de tal tribo, e eu poderia me gloriar sobre isso, mas eu estou colocando lá embaixo. Aliás, eu considero como tudo isso aqui, como quê? Como perda. Ele usou uma palavra até que nós vamos estranhar, ele falou mesmo, ele considerava tudo como esterco. Olha, pastor Paulo disse isso, ele disse que considerava algo como nada tudo isso aqui, porque ele tinha uma cidadania que não era deste mundo, é a cidadania celestial. Então nós somos membros da cidade celestial e devemos viver aqui nesse mundo de modo digno do evangelho, de modo digno lá do alto. Filipenses 3:20, eu quero citar, diz assim, pois a nossa pátria está onde? Nos céus, de onde também aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então aqui, irmãos, nós brigamos, nós falamos de futebol, e aquela luta toda, e nós falamos de política, e até brigamos, e tem gente matando e morrendo por isso, e nem sabem muitos não sabem, que a nossa pátria aqui, ela é passageira, mas nós somos, e devemos identificar de onde nós somos de uma pátria superior. É por isso que essa palavra aqui é rara, é polis, vivei de modo digno, como cidadãos que vocês são. E a nossa cidadania terrena não deve se sobrepor aos valores divinos. Vivei de modo digno. E quando ele diz viver, ele diz vivei acima de tudo. O que significa dizer vivei acima de tudo por modo digno do evangelho? Não importa a circunstância, não importa a sua cidadania em si, não importa a sua posição social que você tem, não importa as adversidades que virão ou que você está vivendo, não importa os acontecimentos ao redor, vivei acima de tudo. Não importa a sua circunstância, está difícil. Não é porque as pessoas do mundo estão criando seus filhos nessa linha aqui. Pois não importa. O senhor não sabe, pastor, das minhas tribulações, das minhas dificuldades em casa.
não é o importante aqui. O importante é que Deus seja glorificado. Apesar dos pesares, nós devemos viver de modo digno da vocação que fomos chamados. Essa expressão é lá de Efésios, eu estou puxando para cá, porque é uma carta também da prisão. E da mesma forma como lá em Efésios, ele suplica que os irmãos vivam de modo digno do Evangelho, aqui também em Filipenses, da mesma forma ele suplica: somos cidadãos de uma pátria superior. Não se humilhe a essa pátria, se humilhe aos pés do Senhor Jesus Cristo. Se portem e se comportem como cidadãos dos céus. Tenhamos atitudes que evidenciam a nossa fé, independente das circunstâncias. A nossa personalidade nordestina, e tem gente que briga por isso, porque eu sou nordestino, e tem outros que citam até Lampião, né? Eu sou da descendência de Lampião. Grande coisa, Lampião. Grande coisa, Lampião. É porque meu sangue corre o sangue do assassino Lampião. E é incrível, pessoal, como o nosso país, né, a nossa cultura nordestina, enfatiza coisa como cidadãos, né, sem valor. Sem valor. As pessoas que deveriam ser valorizadas como cidadãos não são. Isso já é da raiz do nosso país. Eu quero aproveitar, eu mencionei aqui Lampião, né? Eu vim das terras lá de Lampião também. Né? Grandes coisas. Né? Lampião, ele está como um herói nas páginas dos livros atuais. Lampião, ele foi um assassino. Cruel. Também um assassino. Bandido. Então, na escola vai ensinar que ele foi um herói do cangaço e coisa tal. Não. Ele foi um assassino. E aí nosso país enfatiza muito pessoas bandidas, né? Essa é a cultura do nosso país. Eu tenho acompanhado professores e professoras que têm morrido defendendo. Eu lembro muito bem, não lembro o nome da professora que morreu, porque ela entrou numa sala onde estava um incêndio e ela ajudou várias crianças. Essa professora merecia um prêmio. Ela faleceu, né? Ela faleceu defendendo a educação, as crianças. Você sabia disso? Alguns sabem, alguns ouviram, ela merecia um filme. Mas quem vai recebendo o filme são pessoas bandidas, né? Que vão... Alguns recebem algumas homenagens aqui, esporadicamente, mas essa é a cultura do nosso país, da nossa cidadania. Mas como cidadãos dos céus, a nossa personalidade mundana dela deve ser subjugada e nós devemos viver acima, porque nós somos cidadãos de uma pátria celestial, cidadãos dos céus. Então, vivei acima de tudo por modo digno, de forma honrosa, de como cristão que somos, cidadãos de uma pátria celestial. E diante disso, nós nos questionamos. Agora é hora de nos perguntarmos: será que as minhas atitudes, será que as nossas atitudes, nosso modo de falar, denunciam que nós somos lá dessa pátria, pessoal? Será que a forma como nós nordestinos falamos aí fora, logo denuncia? Esse aqui é de tal região, esse aqui é de tal região. Mas também o cidadão do céu, ele deve ser conhecido quando sai daqui desse ambiente, pelo seu modo de falar, pelo seu comportamento, a forma como trata as pessoas. Aquele cidadão, ele é diferente. Ele zela pela sua fé. Então agora é hora de nos questionarmos e nos perguntarmos: será que nós estamos vivendo de modo digno? Como membros da família de Deus, será que as pessoas têm dificuldade em identificar quem nós somos? Rapaz, eu não sei se aquele é crente não, porque eu sei lá, ele fala tanto palavrão, mas ele vai lá para aquela igreja lá. Agora eu não sei o que ele é. Ele se mete muito em briga, muito em confusão, e fala da vida dos outros por aí, e esculhamba. Eu não sei o que ele é. Então é muito importante agora nós pararmos para pensar como tem sido a nossa cidadania.
Você tem uma identidade, você anda com ela, mas nós temos uma identidade que está acima do papel, que é a identidade o quê? Cristã. É sobre isso que Paulo está dizendo. Vivam de modo digno do Evangelho. Esses dias tivemos uma reunião para tratar de disciplina, vocês lembram disso? Tratar de disciplina, e uma das coisas que eu mencionei foi justamente que pessoas que quando estão erradas, querem puxar o Evangelho, regaçar, diminuir, para trazerem para o seu bolso e dizer, eu quero que seja assim. Não. O Evangelho, ele tem um padrão. E nós é que devemos nos moldar a esse padrão. Nós não devemos esfarelar o Evangelho ou a vida cristã para que eu venha caber dentro do jeito que eu sou. Eu sou assim mesmo, eu sou desse jeito. Para aí, não é assim não. Nós é que devemos nos moldar cada dia. Não, pastor, porque eu sou de família de cicrano e meu sangue é assim. Nosso sangue é errado mesmo, é de Adão, é de pecador. Mas nós devemos nos moldar aos padrões de Cristo, ao modelo da cidadania celestial. Então aqui nós nos questionamos se nós de fato estamos vivendo de modo digno da vocação a que fomos chamados. Jovens que se mantêm zelosos com o seu vestuário, com as suas roupas, que se preocupam em zelar, as moças se preocupam em zelar pelo bom testemunho das suas vestimentas. O rapaz que está nesse mundo cruel, hostil a Deus, que zela pela sua cidadania, de evidenciar que é um cidadão que não é daqui. Zela pelo que ele faz, pelas suas atitudes, por suas palavras. Um homem que zela pelos seus compromissos, porque ele faz parte de uma pátria que não é aqui dessa terra. Nós vivemos aqui com os nossos negócios, com as nossas lutas, mas nós somos de uma pátria superior, como diz mesmo o apóstolo Paulo. E Paulo tinha esse desejo de rever os irmãos, ou até mesmo ouvir que a vida desses irmãos estavam correspondendo com a verdadeira fé. É isso que ele cita no restante do versículo aqui. Olhe, por favor. Ele diz, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, eu ouça, eu escute no tocante a vocês, que vocês estão o quê? Firmes em um só espírito, em uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Paulo estava desejando que esses irmãos vivam de modo digno, para que quando ele fosse ver esses irmãos, ou se ele não conseguisse ver esses irmãos, que ele pelo menos o quê? Escutasse que eles estavam correspondendo à fé, que eles estavam vivendo de modo digno, de cidadãos de uma pátria superior. Então veja agora que Paulo vai enfatizar que para eles viverem de modo digno, eles precisariam manter alguns princípios. E um desses princípios é o princípio da unidade. É isso que ele vem mencionar no final do versículo 27. Veja que ele diz, lutando juntos pela fé evangélica. E não é fácil lutarmos juntos, é difícil. Você vê que ontem nós trabalhamos aqui no piso dessa igreja, às vezes eram dois puxando o piso e lutando juntos, não é? Para fazer uma tarefa, são duas cabeças, então dá mais trabalho. Então é preciso haver unidade. Agora você imagine em uma igreja chega a quase 200 congregantes, para lutarmos juntos, vivermos de modo digno, conservando o princípio da unidade. Não é fácil andarmos juntos, não é fácil. Tornarmos um só, é difícil. E Paulo tem certeza, né? Ele recebeu notícias desses irmãos, através do nosso irmão Epafrodito, que foi ter com ele, levou aquela oferta, e com certeza Paulo ouviu boas notícias, mas ouviu notícias também, pelo teor da carta aqui, tem notícias também que estava faltando o quê? Unidade entre os irmãos. E ele cita, vez por outra, olha, pessoal, vamos manter a unidade na igreja.
Aí ele puxa a orelha de duas irmãs, lá no capítulo 4, que é Evódia e Sintique. Olha, andem concordemente no Senhor. E agora, bem antes, ele está dizendo, olha, vamos lutar juntos pela unidade da fé evangélica. Então, veja a intensidade aqui das expressões. Firmes num só espírito, como numa só alma. Significa, tenham o mesmo ânimo. Vamos pensar juntos, em uma só direção, e ajudar uns aos outros na fé. Em outras palavras, é assim. E esse é um dos planos de Deus para a sua igreja, a unidade. E é realmente uma tarefa difícil, porque são várias cabeças, são vários pensamentos, são várias personalidades, mas nós devemos manter a unidade para andarmos de modo digno do Evangelho. E essa luta, irmãos, ela é contínua, porque vez por outra, como pecadores, nós nos desentendemos. Vez por outra, eu me desentendo com o Clóvis, com o Diassis, e o Diassis com o Adevaldo, e o Adevaldo comigo. Pastor, desentende? Tenha certeza, irmãos. Nós somos pecadores. E, porém, nós temos uma razão maior. E a razão maior é que Deus deve ser glorificado de modo digno, e a unidade deve ser preservada, apesar de nós. Então, a expressão lutar aqui é uma expressão de combate mesmo, que é uma luta constante para nós mantermos a unidade. Você luta em sua casa para manter a unidade? Você luta lá, Cibele, com o Elison para manter a unidade? São só dois. E quando chegar o terceiro, né? Que o amor todinho vai ser dado a esse pequeno, né? E o Elison, você não olha mais para mim. Quem é que vai olhar mais tendo um bebê do lado, né? Dentro de casa nós lutamos uns com os outros, aquele atrito, mas nós somos cidadãos de uma pátria superior, nós somos cidadãos do céu, vamos agir como sendo e lutar para mantermos essa unidade. E é interessante, irmãos, que pela história de Filipos, da cidade de Filipos, lembre que era uma colônia romana e possivelmente tinha irmãos em Cristo que tinham sido soldados e estavam crentes em Cristo. E eles entendiam bem essa expressão militar de combate. E a ideia de Paulo é, olha, agora vocês vão lutar, agora, mas não é pela pátria aqui não. Vocês não vão lutar pela pátria terrena, agora é lutar pela unidade da fé evangélica. Resumindo, Paulo queria ter a notícia de que eles estavam indo bem, né? Ou ver pessoalmente, ou ouvir de que eles estavam andando de forma digna. Para manter também esse modo digno, era necessário unidade, mas também serem corajosos. Veja o que diz o versículo 28. E que em nada estáis intimidados pelos adversários. Não se intimidem, irmãos. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. E isto da parte de Deus. Era necessário serem corajosos, porque haviam vários adversários naquele contexto. Vários. Possivelmente, um desses adversários, irmãos, alguns deles, né, eram referentes a pessoas mesmo do mundo, que estavam ali intimidando os irmãos, a fé deles. O apóstolo Paulo mesmo vem a mencionar no versículo 30, olha, vocês estão passando pelo que eu passei quando eu estive aí. Mas vamos manter a coragem de manter a fé em Cristo. Em um contexto bem diferente dos nossos dias, aqueles irmãos eram mesmo afligidos, atribulados, injuriados por conta da fé deles. Haviam também, irmãos, possivelmente adversários, talvez esses com mais certeza, tanto quanto a certeza de que havia adversários do mundo, eram os adversários dentro da igreja. Haviam também, tá bom? E alguns deles, judeus, aparentemente convertidos, que queriam impor as tradições judaicas, os calendários, as comidas, a circuncisão. Em outras cartas, Paulo advertiu sobre isso, sobre o perigo dos judaizantes, que vinham a Cristo, mas não vinham completamente. Eles queriam trazer as tradições lá
do judaísmo para o cristianismo. Em outras cartas, Paulo advertiu contra essas ideologias. Eles perseguiam, os novos convertidos, querendo impor as tradições do judaísmo. Os rituais da Torá e do Antigo Testamento querem trazer para o cristianismo. Até mesmo o sábado. Até mesmo seguir as luas, as tradições, as festas. Hoje é notório que tem uma igreja chamada Adventista do Sétimo Dia. Aí ele vem para cima do cristianismo com força, trazendo as tradições, dizendo que isso aqui é para ser colocado em cima da igreja. Quem não cumprir, não terá parte do reino dos céus. E o apóstolo Paulo, ele aboliu isso em várias cartas. E agora ele vem dizendo, tenha cuidado com esses judaizantes que aparentemente estão convertidos. No capítulo 3 eu quero citar. Ele diz, acautelai-vos dos cães. E era sobre esses judeus aparentemente convertidos que queriam impor as tradições do judaísmo. Então era muito perigoso. E era questão da circuncisão. Não, seu filho precisa ser circuncidado. Não, precisamos guardar o sábado, é preciso isso. E Cristo é a pessoa maior do cristianismo. Não é o sábado, não é o candelabro, não são as tradições do Antigo Testamento. Embora que tenha sua importância. E haviam também os adversários de dentro da igreja que abandonaram a fé. Os adversários que estavam intimidando, que abandonaram a fé, que vez por outra estavam tentando intimidar os irmãos que estavam na verdadeira fé. E geralmente essas pessoas que conheceram a verdade e saem, são os piores, irmãos, são os piores. Os que conhecem a verdade do Evangelho e saem, eles ficam lá fora, escarnecendo, porque acham que conheceram a verdade, e aí acham, olha, eu não preciso congregar, eu não preciso estar lá dentro, é isso e aquilo outro, e começam a falar mal do povo de Deus. E essa é a pior raça que tem de adversário, é a pior raça que tem, porque vieram, conheceram, e o apóstolo Paulo foi duro com isso. Ele diz, eles são inimigos da cruz de Cristo, no capítulo 3, versículo 18. Conheceram a verdade, saíram, mas agora andam falando mal da verdade, caluniando. E Paulo diz, irmãos, não sejam intimidados, tenham coragem, fé. O medo seria uma forma de você minimizar o Evangelho, mas a coragem não, era uma forma de dizer, eu estou aqui por amor a Cristo. E lembra que o apóstolo Paulo disse, quer pela vida, quer pela morte, tenhamos coragem de manter a fé, independente das circunstâncias. Sejamos corajosos, pois isso é evidência, é prova que nós temos a salvação. Para eles, se você tiver medo, é evidência que a fé não é nada. Mas quando nos mantemos corajosos, é evidência que você valoriza a salvação. Encerro aqui mostrando o privilégio que nós temos de sofrer por Cristo. É um privilégio que nós temos de sofrer por Cristo. Vamos ler os versículos 29 novamente e 30, para encerrarmos aqui o nosso estudo da carta de Paulo. 29 diz, porque vos foi concedido a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis o que é meu. Os irmãos estavam tendo o privilégio de sofrer juntamente por Cristo, que é uma contradição à lógica humana. Como é que eu vou ter o privilégio de sofrer por Cristo? Quando nós sofremos, é uma forma de identificar de onde nós somos e quem nós somos, quando nós sofremos pela causa de Cristo. Essa tarefa de enxergar o sofrimento como sendo um privilégio não é fácil não, mas é algo bíblico. Alguns estavam sofrendo de fato pela sua fé, por sua fé. Alguns estavam sofrendo por conta do mau testemunho da sua fé, que é algo muito diferente. Alguns sofrendo por amor a Cristo
e outros sofrendo porque eram maldizentes, insubordinados, avarentos. Mas Paulo diz, olha, foi concedido a vocês a graça de vocês sofrerem juntamente com Cristo. E isso é motivo de alegria, porque é uma forma de identificar quem nós somos. Irmãos, o mundo ele rejeita quem nós somos, os nossos princípios, os nossos valores. Chegamos no Natal e o mundo rejeita a ideia de que Cristo é o Salvador, não é o Papai Noel. Natal não é sobre o Papai Noel. Natal não é sobre dar presentes e receber. Natal é sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Então o mundo rejeita a proposta de Deus. E quando nós sofremos por conta da nossa fé, é motivo de alegria. Mateus 5:12, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Vocês são felizes, bem-aventurados. O mundo ele é hostil a Deus. E a mensagem do Evangelho, ela está na contramão deste mundo. Os valores que regem a nossa cidadania, vão contra o sistema desse mundo. Por isso que nós somos rejeitados. Mas alguns, com medo do sistema, andam na mesma correnteza dele. Tristemente. Mas nós que queremos manter a fé, vamos sofrer por ela. E isso é motivo de quê? De alegria, de privilégio de sofrermos por Cristo. As angústias e as injúrias por amor a Cristo é um privilégio, uma forma de identificar de onde nós somos. Não somos daqui. Amém? Não somos daqui, irmãos. Lembre-se disso. E o apóstolo Paulo quer encorajar esses irmãos a viverem de modo digno do Evangelho. Que Deus nos ajude a nós mantermos a nossa cidadania, que não é fácil. Não é fácil mantermos, zelarmos pelo nosso bom testemunho, mas é necessário, porque Deus diz que é necessário. Vamos orar ao nosso Deus. Deus e Pai, Senhor, obrigado, ó Pai. Obrigado pelo Senhor nos direcionar. O que seria de nós, alheios, perdidos, sem a sua direção? O mundo é atroz, hostil às verdades do Evangelho. O mundo aceita qualquer outra religião, qualquer outra filosofia, as escolas aceitam. O sistema aceita bem, mas o Evangelho o mundo rejeita. E isso para nós é motivo de alegria, porque sabemos que o Evangelho é a verdade. E quando vivemos essa verdade, seremos rejeitados também por esse mundo. Mas é aí onde está a diferença. Devemos nos alegrar. Somos privilegiados de sofrermos por amor à nossa fé. Porque a pessoa principal morreu por esta causa, Deus, por nós. Por amor, por obediência a Deus. Então ajuda os irmãos da Igreja Bíblica de Vila Paraguai a vivermos de modo digno, como cidadãos de outra pátria. Ajuda a mantermos a nossa identidade. Não é fácil mantermos a unidade, sermos corajosos e reconhecermos o privilégio que temos de sermos cristãos. Assim nós oramos, ó Pai, pela exposição desse livro e as coisas que temos aprendido. E a lição de hoje nos ajuda a mantermos de forma digna no Evangelho, porque o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a força e o poder. Assim nós oramos e nos alegramos. Em nome de Jesus, amém.